Fala, galera! Corinthians 1, Flamengo 1, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo ontem na Neoquímica Arena. Flamengo até que atuou bem, de certa forma, com mais ênfase no ataque, conseguindo concluir as jogadas em chutes, belas triangulações, belos passes, mas setor defensivo do Flamengo novamente deixou a desejar, uma jogada individual errada do Léo Pereira, com as mãos, no meu entender, onde não deveriam estar. Pênalti para o Corinthians, 1-1 Corinthians e Flamengo. E muitas perguntas, né? Vem logo o Tite, o que aconteceu com o Gabigol, o que acontece com esse sistema defensivo do Flamengo e mais. E digo mais, para mim, foi justo o empate. Foi penalidade, sim, e há uma certa controvérsia lá no lance também do Flamengo, originado lá, que bateu na mão do zagueiro do Corinthians. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse pós-jogo breve. Mas antes, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal, ligados no Fly, de graça, paga nada, basta você clicar neste botão abaixo. Inscreva-se para você ficar super, hiper, mega ligado no Mengão. Falou? Bom, tabela do Campeonato Brasileiro ficou mais complicado para o Flamengo. Não sei, né? Os mais exaltosos, os mais otimistas, né? Pelo título ainda deste ano de 2023. Flamengo diminuiu a sua posição em relação ao Corinthians. Sim, diminuiu a sua posição em relação ao Corinthians. Você vai ver aí na tabela que eu vou mostrar para você, deixa eu só aumentar um pouquinho, né? Tá muito pequeno, na tabela do Campeonato Brasileiro, que se deu após esta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que nos interessa é a parte de cima, não estamos brigando lá para baixo, então vou mostrar aqui os 5 primeiros aí do campeonato, fechando ali no Flamengo. Botafogo joga hoje, joga daqui a pouco, tem 52 pontos em 25 jogos, né? Detalhe, Botafogo tem 40 gols marcados, junto com o Grêmio, né? São os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Destaque, então, para essas duas equipes que têm este ataque poderosíssimo. Bragantino é o é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, também joga hoje, pode chegar a 48. Grêmio também joga o Grenal, joga lá no Beira-Rio, pode chegar a 47. Palmeiras tem 44, joga o clássico contra o Santos, também pode chegar a 47, e o Flamengo nesta rodada fica com seus 44 pontos, com a vitória parcial contra o Corinthians ontem. O Flamengo chegava até a segunda posição momentânea, mas como cedeu o empate, ficou aí com seus 44 pontos. Fluminense também joga, tem 41, joga um clássico contra o Botafogo. Seria até interessante uma vitória do Fluminense. O Fluminense seguiria para 44 pontos, ficaria talvez na mesma posição, né? Dependendo aí do critério de desempates. O Flamengo tem mais. O Fluminense ficaria em quinto, porque o Fluminense iria a 13 vitórias contra 12 do Flamengo. Então o Flamengo cairia para a sexta posição em caso de vitória do Fluminense. Mas diminuiria, então, a vitória do Fluminense, a diferença do Flamengo para o Botafogo, que cairia de 9 para 8 pontos. Então, é importante hoje, para a tabela do Campeonato Brasileiro, uma vitória do Fluminense no clássico contra o Botafogo. Você vê o Atlético chegando aos 40, pode ir a 43, encostar no Flamengo. Atlético Paranaense também pode dar uma subida. Fortaleza pode embolar ali. São Paulo empatou com o Vasco, tem 35. Cuiabá, 32, pode ir a 35. Corinthians, 31, ficou com 31, né? Internacional, que joga contra o Grêmio, tem 29. Cruzeiro, 30. Vasco empatou, ficou com seus 27, está fora da zona de rebaixamento. Vai depender do jogo do Santos. Se o Santos empatar o clássico contra o Palmeiras no Allianz, o Santos iria a 28 pontos e jogaria o Vasco de volta para a zona da degola. 18º Goiás perdeu num clássico muito interessante, né? 6-4 contra o Bahia. Vitória importante aí do técnico Rogério Ceni, um jogo com 10 gols, né? América Mineiro tem 18, Coritiba 17 pontos, fecha ali a tabela do Campeonato
Brasileiro. Falar um pouquinho desse jogo de ontem. Esse jogo de ontem, empate entre Flamengo e Corinthians na Arena do Corinthians. O Flamengo chutou mais vezes do que o Corinthians, né? O Flamengo tem 20 chutes contra 14 do Corinthians. O Corinthians é um time muito limitado, então por isso as críticas do Flamengo em não ter conseguido um êxito contra o Corinthians. E desses 20, o Flamengo conseguiu 7 vezes mandar a bola em direção ao gol do Cássio, quanto o Corinthians mandou 5 vezes em direção ao gol do Agustín Rossi. Posse de bola, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, não foi aquela coisa de 70%, de 60%. Por quê? Porque o Flamengo não ficou tocando a bola na época do técnico Jorge Sampaoli, ali, do Fabrício Bruno, pro Léo Pereira, e aí mandava pro goleiro Matheus Cunha, e mandava de volta para os laterais, ficava naquela região do campo. Hoje não, ontem não, o Flamengo teve mais assiduidade no campo de ataque. Passes, 367 do Corinthians, 512 do Flamengo. Precisão no passe, muito, muito idêntico, né? 80% do Corinthians, 85% para a equipe rubro-negra. Faltas, o Flamengo marcou bem mais faltas que o Corinthians, 13 vezes contra 5 do Corinthians. Cartões amarelos, 3 para cada lado, né? Impedimentos, 2 para o Corinthians. Escanteios, 8-2 para o Flamengo. E uma penalidade que converteu o Corinthians, empatando a partida na Arena do Corinthians, né? E levando aí essa disputa do Campeonato Brasileiro ficar interessante na parte de baixo. O Corinthians somou um ponto para poder tentar fugir aí da zona de rebaixamento. E aí vem a pergunta: cadê o Tite, cara? Tite não quis assumir o jogo ante esse jogo do Corinthians. Há uma expectativa para que ele assuma na segunda-feira, né? Essa é a expectativa aí dos rubro-negros, que não queriam, assim como eu, não queria o Tite no comando do Flamengo. Mas, meu amigo, já estou quase pedindo de joelhos para que o Tite assuma essa equipe do Flamengo, para ver se dá jeito, pelo menos nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro, que ficamos numa posição interessante dentro do campeonato. Hoje estamos a 8 pontos do líder. Vamos depender do resultado negativo do Botafogo contra o Fluminense. Não vamos torcer para o Fluminense, vamos torcer para um resultado negativo do Botafogo. É diferente. E vamos também aí torcer para Palmeiras, talvez um empate, né, para que não fuja bastante. O Red Bull também, que empate aí, para que o Flamengo não fique mal também na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui, para a gente poder conversar nesse pós-jogo, né? Dos jogos que ainda faltam desta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante. Vou botar aqui algumas partidas que faltam para que a gente tenha uma ideia de qual será aí a necessidade do rubro-negro carioca frente a esses jogos que vão rolar aí hoje. Corinthians, ontem, vamos começar aí a 26ª rodada de 38, tá acabando o Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato? Tem bastante campeonato ainda a ser disputado, mas, no entanto, todavia, a gente deve abrir o olho, porque o Flamengo precisa ficar aí numa boa posição, de certa forma, né? A gente precisa pensar aí em uma classificação para a Libertadores sem muitos sustos. Agora sim, deixa eu montar aqui, só tirar ali o fundo, agora sim, colocamos o fundo maneiro. Você vê ontem aí, ó, Bahia 6, Goiás 4, vitória lá do técnico Rogério Ceni após a derrota para o Flamengo no Maracanã, se recuperou bem, o jogo de 10 gols. Em São Januário, Vasco 0, São Paulo 0. São Paulo perdeu uma penalidade máxima, perdeu a chance ali de ganhar a partida contra o Vasco. Flamengo 1-1, né? Foram os 3 jogos da 26ª rodada neste sábado, e hoje nós temos às 16 horas Internacional e Grêmio, Grenal lá, jogo que interessa também ao Flamengo, porque o Grêmio está acima do Flamengo e o Inter está bem abaixo. Deixa eu ver aqui, a posição do Internacional no campeonato, na tabela do Campeonato Brasileiro, está em 29, poderia ir para 32, né? Se aproximar um pouco mais do Flamengo. Quem sabe um empatezinho aí entre o Inter e o Grêmio não favoreça as pretensões do rubro-negro carioca. Palmeiras e Santos, jogo que interessa ao Flamengo e muito. Por quê?
Vitória do Santos, Palmeiras ficaria ainda com poucos pontos à frente do Flamengo. Palmeiras iria ali, ó, ficaria com seus 44, mesma pontuação do Flamengo, então seria importante até uma vitória do Santos contra o Palmeiras no Allianz, mas é improvável que isso aconteça, cara. Palmeiras tem um time muito superior ao Santos, clássico igualaria se fosse um clássico de antigamente, disputado, por exemplo, no Pacaembu, né, com torcida dividida, ou no Morumbi, com metade do Santos, metade do Palmeiras, um campo neutro, mas no Allianz, o Palmeiras vindo mordido pela eliminação na Libertadores pro Boca, amigo, acho que vai sobrar aí pro Santos, hein? Clássico também hoje, Fluminense e Botafogo. O Fluminense vem aí eufórico com a vitória fora de casa contra o Internacional pela Libertadores, está finalista da Taça Libertadores da América. Botafogo vem aí de tropeços atrás de tropeços, um empate em casa contra o Goiás, derrota para o Flamengo. Então, o Botafogo vai vir mais pilhado para essa partida de hoje, o Fluminense vai vir mais leve. Então, a tendência é que o Botafogo perca esta partida. Atlético Paranaense e Bragantino, jogo fora de casa também hoje, às 18h30. Bragantino é o vice-campeão, por enquanto, do Campeonato Brasileiro, está na segunda posição, é o mais próximo do Botafogo hoje. E uma vitória do Bragantino, que iria a 48 pontos fora de casa, né? E uma derrota do Botafogo deixaria o Bragantino a 4 pontos do líder. Olha que importância essa partida aí do Bragantino. Caixinha, com certeza, o técnico do Bragantino, do Red Bull Bragantino, vai tentar aí dar o pulo do gato e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Será? Seria uma surpresa, né? Paulo Caixinha, quem diria? Atlético Mineiro pega o Coritiba. Coritiba, você vê aí, lanterna do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, né? Tá conseguindo ali, tá brigando com o América para ver quem fica com a lanterna. E o Atlético Mineiro, se eu subir um pouco mais a tabela, subir demais, né? O Atlético Mineiro, cara, tá... Cadê o Atlético Mineiro? Sumiu. Atlético Mineiro tá na 7ª posição com 40 pontos. Se o Atlético Mineiro vai jogar em casa, na sua arena, contra o Coritiba, conseguir uma vitória, vai se aproximarem muito do Flamengo, com 43 pontos em 26 jogos, né? E aí vai poder brigar também pelo G4, o Atlético Mineiro, time do Luiz Felipe Scolari, jogo hoje também às 18h30. E aí, Fortaleza em casa pega o América Mineiro, um vice-lanterna do campeonato, né? América Mineiro vai pegar, então, o Fortaleza. Fortaleza hoje tem 39 pontos, joga em casa. E uma vitória do Fortaleza também aproximaria mais ainda o time ali na briga pelo G4. Iria embolar em Fortaleza 42, Atlético Mineiro 43, e aí outros que estão chegando ali brigariam pelo G4, pela Libertadores do próximo ano. E aí Cuiabá e Cruzeiro, né, fazem um jogo ali dos camaradas, os que estão no meio de tabela. Cuiabá tem 32 pontos em 25 jogos, é o 11º, e o Cruzeiro 30 em 25. O Cruzeiro tá perigo ali, tá 3 pontos só do Vasco, dos times que brigam ali pela zona do rebaixamento. Esta é a tabela, e aí as possíveis vitórias e derrotas e levariam certos times a esses lugares. Deixa eu falar um pouco sobre o Tite, né? Vem logo o Tite, não dá, cara. Não dá. O técnico interino, o Mário Jorge, até que tem uma boa visão de jogo. As modificações dele não surtiram efeito, e essas modificações, elas não surtem efeito há muito tempo. E aí vem a minha preocupação com este cara que já foi iluminado, com este cara que é predestinado, com este cara que joga com muita raça, com este cara que era o melhor 9, um dos melhores 9 aí do Flamengo, da história do Flamengo, com os títulos que ele conquistou, eu já colocaria ele com camisa 9 ali, bem alto na prateleira do rubro-negro carioca. Mudou para 10, subiu um pouco o patamar dele, subiu um pouco da exigência, e aí o Gabigol caiu bastante e muito. O que Gabigol entrou dentro de campo ontem? Não entrou dentro de campo. Ele entrou, a camisa dele entrou, mas o Gabigol novamente não fez o que necessitava o Flamengo
naquele momento e que estava até ganhando o jogo, né? O Flamengo ganhando o jogo, e aí o Mário Jorge faz essas alterações que seriam até coniventes, até bem, bem feitas, né? Se você olhar o que foi a partida, e aí, meu amigo, vem o que aconteceu, o Flamengo num deslize ali do Léo Pereira, o Flamengo acaba perdendo ali a chance de, de se aproximar do Botafogo, né? Acho que é mais importante do que até brigar pelo título, se aproximar do Botafogo, se aproximar da chance de brigar de fato pelo título do Campeonato Brasileiro, o que não vai acontecer. Eu já estava até descrente de que isso pudesse acontecer, do Flamengo brigar pelo Campeonato Brasileiro, o que vai de fato se confirmando após esse empate contra o fraco Corinthians, cara. Como o Corinthians é uma equipe fraca, muitas críticas faziam da torcida, da imprensa, para o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Também acho o Vanderlei um pouco assim ultrapassado, acho que não seria essa a palavra a ser usada, com todo respeito à história do Vanderlei Luxemburgo, mas eu acho que ainda falta muita coisa ainda para o Luxemburgo voltar, quem sabe, a ser aquele cara, né? Fábio Santos empatou a partida de pênalti, então, aos 79, né? O Rossi quase conseguiu fazer a defesa, e aí o lance da discórdia, um lance em que o Everton Ribeiro chutou, ela bateu no braço, foi o Everton Ribeiro? Foi o Everton Ribeiro, né? Bateu no braço do jogador do Corinthians, e o Daronco mandou seguir. Início de jogo, o Corinthians iniciou com uma boa pressão em cima do Flamengo, com algumas faltas, né? Cobranças de falta. O Rossi demonstrando, no meu entender, uma boa segurança, e aí veio a chance de ouro, aquela comida ali aquela chance em que, bem aos 30, né? Em que o Everton Ribeiro tocou lá pro Ayrton Lucas, ele deu um come muito feio, né? E na hora de finalizar, ele não conseguiu ganhar do Cássio, chutou, bateu no peito do Cássio, foi para escanteio a melhor chance. Depois, Everton Ribeiro também pela esquerda, fazendo cruzamento, ela no travessão, espalmada do goleiro Cássio. Esse lance também foi muito, mas muito perigoso. Demonstrava o Flamengo uma certa facilidade pelo lado esquerdo, com o Ayrton Lucas, ontem um pouco mais solto, com o Everton Ribeiro tendo a oportunidade de caminhar por todo o campo, por todo o território do campo. O Gerson jogou uma barbaridade, o Bruno Henrique teve uma chance menor de ontem, não foi tão incisivo, mas aí no segundo tempo veio o golaço do Gerson, de canhota, irmão. Ele dominou, foi ali pelo bico da área, passando pela meia-lua, e deu um tapinha, né? Não foi um chute, foi um tapinha, quase no ângulo do goleiro Cássio, não dando para o goleirão defender, abrindo o placar para o rubro-negro carioca, deixando até uma alegria a mais para ver essa partida entre Flamengo e Corinthians. Uma boa jogada. E aí o Flamengo continuou ali, o Corinthians começou a fazer uma certa pressão e veio em pênalti. Fábio Santos chutou, ela bateu na mão do Léo Pereira. Léo Pereira, para mim, fez um movimento para tirar a mão, mas o Daronco entendeu errado, pênalti para o Corinthians. Ele mesmo, Fábio Santos, converteu contra o goleiro Augustin Rossi, quase pegou, hein? Augustin Rossi pulou para o canto correto, mas aí quando ela vem a meia altura é muito difícil, né? É muito difícil para o goleiro defender, mas demonstrou ali uma certa habilidade para defender os pênaltis, o goleirão Augustin Rossi. Esse empate, cara, matou para mim demais as chances do Flamengo, que eram de 3% de título. Agora, então, o Flamengo fica muito atrás. Ela teve uma última chance do Bruno Henrique chutando cruzado. Ela passou pelo goleiro Cássio. Talvez se tivesse o Pedro ali, né, para dar o carrinho, esse último lance do Flamengo foi o gol do Boca, né? Chutou cruzado, Cavani no segundo pau lá,
conseguiu converter em gol e dar a vitória ao Boca Juniors. Fato é que o Flamengo empatou. O Flamengo empatou, não há como a gente ficar se lamentando. Perdemos a chance aí, quem sabe, de ficar mais tranquilo ali no G4. Próxima rodada será a 36ª, né? O Flamengo, então, está próximo ali ao Palmeiras, ao Grêmio. O Flamengo tem que se preocupar com seus próximos jogos, né? Com seus próximos jogos, porque o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro, irmão. Não há outra chance para o Flamengo a não ser o Campeonato Brasileiro. É isso que o Flamengo está disputando agora, apenas o Campeonato Brasileiro, 26ª rodada do Campeonato. O Flamengo tem que abrir o olho, porque na próxima rodada pega o Cruzeiro fora de casa, né? Às 19 horas. Flamengo e Cruzeiro pode ser aí, quem sabe, a estreia do técnico Tite à frente do campeonato, pelo Campeonato Brasileiro, à frente da equipe do Flamengo. Empatezinho, quem sabe, então, a vitória contra o Cruzeiro fora de casa na próxima rodada possa retomar o Flamengo aí a briga pelo G4. Deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal, você que não é inscrito, clica nesse botão vermelho abaixo e inscreva-se, isso é muito importante aqui para todos nós. Hoje um pós-jogo mais rápido, né? Poderia fazer também uma live, mas por questões aí não deu para fazer agora, mas mais tarde tem após o jogo aí entre Botafogo e Fluminense, né? Eu vou fazer uma live mais tarde. Beleza, galera? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, se inscreva aí para ajudar a gente. Tchau.